Olá, vendedores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal Venda que Faz Sentido. E hoje eu trouxe um tema bastante interessante. O nosso tema de hoje é perguntas de necessidade de solução que fazem o seu cliente se vender, tá? Existe um erro muito comum que faz muitos vendedores perderem vendas todos os dias. E eles passam tempo demais tentando explicar o produto, quando na verdade eles deveriam estar fazendo perguntas. Por quê? O que acontece? Quando se faz as perguntas certas, acontece algo muito poderoso. O cliente, ele começa a se convencer sozinho da compra. Neste vídeo aqui eu vou mostrar para você quais são as perguntas de necessidade de solução que fazem isso realmente acontecer, tá? Então vamos lá, vamos aos erros que a maioria comete. A maioria dos vendedores, eles conduzem uma conversa mais ou menos assim. Eles perguntam algo como: você já conhece esse produto? Você tem interesse? Quer receber uma proposta? O problema aqui é que essas perguntas, elas apenas coletam informações, elas não criam percepção de necessidade. E quando o seu cliente ele não percebe claramente a necessidade de resolver algo, qualquer oferta pode parecer supérflua ou cara. Agora vamos ao conceito de perguntas de necessidade de solução. Nas vendas consultivas existe um tipo de pergunta extremamente poderosa, que são as perguntas de necessidade de solução. Essas perguntas, elas têm um objetivo bastante claro. Elas fazem o cliente refletir sobre o problema que ele está enfrentando, as consequências desse problema e o valor de resolver essa situação. Quando o seu cliente ele começa a responder esse tipo de pergunta, ele mesmo passa a construir o cálculo da compra. Agora vamos entender o que acontece na mente do cliente, tá? Existe um princípio muito importante em vendas. As pessoas, elas acreditam mais nas conclusões que elas mesmas chegam, tá? Então, você precisa fazer o seu cliente refletir, né? E ele mesmo chegar à conclusão de que a sua solução, ela é a melhor para ele naquele momento. Quando o vendedor, ele apenas explica a solução, o cliente, ele pode até ouvir, tá? Mas entra pelo um ouvido e sai pelo outro. Mas quando ele próprio verbaliza o problema, e o impacto disso na vida ou no negócio dele, a percepção ela muda completamente. E nesse momento você deixa de ser alguém tentando vender e você passa a ser alguém ajudando o cliente a resolver algo, né, que já está incomodando ele. Eu trouxe aqui alguns exemplos de pergunta de necessidade de solução. Pergunta 1. O que hoje mais te incomoda nessa situação? Essa pergunta ela ajuda o cliente a trazer a dor para uma conversa. Pergunta 2. Se continuar assim nos próximos meses, que impacto isso pode trazer para você? Aqui o cliente começa a perceber as consequências de não resolver o problema. Pergunta 3. O que mudaria para você se isso fosse resolvido? Agora ele vai começar a visualizar o benefício da solução. Usar essas perguntas na prática. Vamos lá. Algo muito importante que eu vou dizer aqui agora. Essas perguntas, elas não devem parecer um interrogatório, então precisa tomar muito cuidado. O segredo aqui é conduzir uma conversa com curiosidade óbvia. Escute com atenção as respostas do seu cliente, aprofunde quando necessário e mostre que você realmente está interessado em entender a situação dele. Quando isso acontece, a conversa ela se torna natural e o cliente ele se sente compreendido, tá? Então, os melhores vendedores, eles não são os que falam mais, são os que sabem fazer as perguntas certas e também no momento certo. Porque quando o cliente ele registra o problema, ele entende também as consequências e ele percebe o valor da sua solução.
A venda, ela automaticamente deixa de ser uma pressão e passa a ser uma decisão lógica. Se você quer aprender técnicas e frases que ajudam a quebrar objeções de clientes durante a venda, eu recomendo um material que pode te ajudar muito em suas conversas de negociação. O link está aqui na descrição do vídeo, tá? E se esse conteúdo fez sentido para você, aproveite para se inscrever no canal, porque aqui eu sempre compartilho estratégias práticas para melhorar os seus resultados em vendas. E até o próximo vídeo.